Olá mais uma vez, estamos aqui para trazer uma palavra sobre textos bíblicos que lemos. Espero que ajude grandemente a tua vida, como tem ajudado a minha. Existe fome e sede de Deus, você sabia? Nós precisamos de Deus, eu tenho fome de Deus. Essa fome é um convite para entrar naquilo que Deus tem para você e para mim. É o seu convite para Deus entrar na tua vida. Deus não vai derramar água para quem não quer beber. Andar com Deus é a expressão de fé e intimidade, buscando sua presença e orientação em todas as áreas da nossa vida. Através do ouvir a cultura relacionada à palavra de Deus que aprendemos a ter relacionamento com Deus e intimidade. Quero te convidar a deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho aqui abaixo, compartilhe com amigos e familiares, reflita em tudo que iremos ver e comentar. Fazendo isso, a plataforma do YouTube irá recomendar a mais pessoas. Faça isso enquanto iremos para a vinheta de abertura. Seja bem-vindo ao canal Leitura Diária. Nós vamos a um pequeno trecho da Palavra de Deus que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbalos, e com trombetas. E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca? Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Vamos ver um pouco do contexto dessa história? Davi reinou por 7 anos em Hebrom. Cumpriu-se na vida de Davi se tornar rei sobre a descendência de Abraão. Davi, como rei, teve que tomar várias decisões importantes. Mudou-se a capital para Jebus, mudou o nome para Jerusalém. Decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. No verso 3, mostra que ele teve que tomar essa decisão. Tornemos a trazer para nós a Arca do nosso Deus. Porque nos dias de Saul não nos valeu dela. Muitos vão perguntar: o que é a Arca da Aliança? É um objeto de muita importância. Era uma caixa de madeira quadrada revestida de ouro, com 2 querubins acima. Ela representava a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, o governo de Deus, a benignidade de Deus e principalmente, para os judeus, era a presença de Deus. O intuito de Davi era unificar a adoração num lugar só, pois o verso 3 mostra: tornemos a trazer a arca do nosso Deus, porque no tempo de Saul não nos valemos dela.
Davi queria Deus no seu reinado. Saul reinou por 40 anos e não atentou para ter Deus ao seu lado. Davi não, Davi ele queria Deus ao seu lado. Ele sabia que trazendo a arca traria benefícios para o povo de Deus. Na mente de Davi estava assim: eu careço do poder, da glória, da majestade, da liderança, da benignidade e da presença de Deus. Nós também carecemos do poder, da glória, da majestade, da liderança, benignidade e sua presença em nossas vidas. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo tem um elo diretamente com Deus. Quando oramos, Deus escuta, Ele sabe na mesma hora do que estamos precisando. Então, quando nós pedimos, nós receberemos. E o que pode impedir esse pedido é o nosso pecado. Temos que estar também atrelado ao que Deus quer, como Deus quer trabalhar em nossas vidas. No Antigo Testamento mostra-se essa questão, que quando o homem orava a Deus, a oração subia, havia uma batalha espiritual, chegar a Deus. A oração voltava, a resposta voltava, tinha uma batalha espiritual para chegar a nós. A partir de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele deixou o Consolador. O Consolador é Deus. O Filho é Deus. A Trindade Santa é Deus. Isso que Davi tinha em mente era o alimento, a provisão, a salvação para o povo. Davi tinha um elo com Deus e pensava na questão de estar chegado a Deus, de estar próximo a Deus. Há quase 70 anos a arca estava na casa de Aminadab, desde o tempo dos filisteus. O verso 9 diz o seguinte: quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Note a questão que os bois tropeçaram. Fique bem gravado, os bois tropeçaram. É daí que começam todos os problemas dos bois tropeçaram. Por que os bois tropeçaram? Aí fica a grande questão, né? O trecho 8 mostra que eles iam numa festa alegre, eles iam cantando, louvando com instrumentos, eles iam alegres, satisfeitos, até que de repente aquela festa se tornou um cortejo fúnebre. Caiu o semblante de todos. Todos ficaram preocupados, todos ficaram atemorizados com aquilo que aconteceu. É curioso que Davi, um homem segundo a vontade de Deus, um homem de vitórias, mas por que será que aconteceu isso? Davi, nessa hora, além de grande temor que caiu sobre ele, deve ter se perguntado: eu estou fazendo tudo certo? Vamos ver o verso 1. Consultou Davi os capitões de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Davi não consultou a Deus, ele consultou os capitães, ele não consultou nem os levitas, que eram de direito à organização da arca, ao tratado da arca. Por mais que saibamos que os projetos que criamos para a nossa vida vai dar certo, devemos consultar a Deus. Um exemplo para entendermos melhor essa situação: podemos aprender finança com qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai nos ensinar. Seja ele ateu, seja ele cristão, seja ele não cristão. Ele vai ensinar a matemática, ele vai ensinar finança. Posso tranquilamente aprender. Se o professor não tiver o mesmo princípio que eu tenho, ele nunca vai me ensinar sobre dízimos e ofertas, porque os princípios que ele tem é um e os princípios que eu tenho é outro. Não conseguirei ter resposta de uma pessoa que não tem os mesmos princípios que eu tenho. E se nós continuarmos fazendo da mesma forma de Davi, dará errado para nós também. Davi, ele vinha de uma história onde ele teve grandes vitórias e vinha de vitória em vitória. Davi matou urso, matou leão, Davi guerreou contra gigantes, Davi lutou contra cidades, tornou-se rei de Jerusalém, sobre a descendência de Abraão, cumpriu-se toda essa questão. Então, olhando isso, vemos que todo homem tem a tendência a se acomodar. De vitória em vitória, de vitória em vitória, chega um momento que entra-se num êxtase, entra-se num automático. Bom, se apareceu a luta agora, eu venci a escala lá atrás, vou vencer a próxima. E o que aconteceu na vida de Davi naquela época, acontece na nossa.
Quando vemos de vitória em vitória, de glória em glória, de bênção em bênção, temos a tendência a esquecer de Deus. Para nós, no nosso contexto, botando numa praticidade mais aberta, nosso salário entra todo mês, o Pix bate lá no dia certo, conseguimos pagar as contas, conseguimos pagar os nossos compromissos, compramos aquilo que queremos, e quando o Pix entra, dá aquela alegria, dá aquela euforia, né? Que vemos que a vitória é certa. E quando estamos nessa euforia, Deus às vezes quer falar conosco. Meu filho, eu quero falar contigo. Opa, Senhor, deixa um momentinho aqui. Vou lá, faço aquilo que eu quero, como eu quero, porque eu vou ter vitória. E o Senhor lá, e nada. Meu filho, eu quero falar contigo. E nada. E nós não damos atenção. E em muitas das vezes consultamos a outros menos a Deus, porque nos acomodamos com a vitória. Aconteceu com Davi. Isso pode acontecer conosco. O comodismo nos faz surdos à vontade de Deus, à voz de Deus. E é interessante a questão de os bois tropeçarem. Uzá, como levita, ele sabia que não poderia ser feito daquela forma. E mesmo assim o fez e morreu instantaneamente. E está em Números 4 tudo sobre a questão de como eles deveriam cuidar. Trazer a arca de Deus foi uma decisão certa? Sim ou não? É claro que sim, foi a decisão correta. Trazer a arca da aliança foi a decisão certíssima. Se a decisão foi certa, a atitude de fazer foi errada. De onde Davi tirou a ideia de colocar a arca no carro de boi? Sabe de onde foi? 1 Samuel 6, quando mandaram devolver a arca de Deus, os filisteus colocaram a arca em um carro com vacas. Só mudou o animal. Os filisteus mandaram uma vaca por vacas e Davi mandou por bois. Então, Davi pegou aquilo que os filisteus fez e decidiu fazer. Davi não consultou a quem deveria, não consultou principalmente a Deus, e decidiu fazer da forma que ele achava melhor. Não devemos esperar as mesmas exigências de Deus para aqueles que não o servem. Ele tem um tratado diferente para quem serve a Ele. Para nós que servimos a Deus, Deus quer compromisso de nós para com Ele, intimidade com Ele. Eles estão no caminho ao contrário ao nosso. Davi consultou-se com homens de guerra que não tinham os mesmos princípios e ações dos levitas. Deus permitiu que tudo isso acontecesse porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Com o que eu decido por conta própria, Deus não tem compromisso. Jeremias 1,12 diz o seguinte: disse Deus, eu velo com a minha palavra para fazê-la cumprir. Meus irmãos, é a palavra que abençoa, é a palavra que liberta, é a palavra que dá proteção, é a palavra que prospera. Jesus no deserto venceu com a palavra. Ele não disse talvez, pode ser que aconteça. Ele disse para o diabo, está escrito. É a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra nos garante segurança. Leia Salmo 1. Ainda há oportunidade para nós. Vamos cuidar da palavra, dos princípios para as nossas vidas. A arca foi para a casa de Obed-Edom, e Obed significa servo. E a Bíblia mostra que foi abençoado a sua casa. E creamos em Deus porque Ele está para nos ajudar, para nos abençoar. Que essa pequena palavra possa ter grande êxito na nossa vida e nos abençoar, que possamos botar em prática atenção sobre a palavra de Deus. Não devemos de forma nenhuma pegar o que o mundo faz, o que o mundo acha certo e colocarmos para a nossa vida. Davi, ele pagou muito caro por não consultar a Deus e imitar aquilo dos que não servem a Deus para a sua vida. E Deus cobrou dele grandemente. Provérbios 10:8 diz o seguinte: o sábio de coração aceita o mandamento, mas o louco será transtornado. Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra possa ajudá-lo a melhor servir a Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.